O gerente do restaurante do Cruzeiro, Ricardo Oliveira, testemunhou a cena com uma incredulidade que o deixou mudo. Diante de seus olhos, desdobrava-se um contraste tão chocante que parecia saído de uma sátira social. De um lado do salão, mesas onde a comida se espalhava em desordem, o barulho das conversas e talheres ecoava como um campo de batalha em plena glória. Do outro, um silêncio quase reverente reinava. Os pratos estavam organizados com precisão, e os rostos das pessoas exibiam sorrisos gentis e serenos. Em 15 anos de carreira, tendo visto todos os tipos de hóspedes imagináveis, Ricardo nunca havia sentido o abismo cultural de forma tão visceral. O que eu vi até hoje? Perguntou-se, sentindo seus valores construídos ao longo de uma década e meia, serem completamente demolidos em uma única noite. Mas para compreender o impacto daquela noite transformadora, é preciso primeiro mergulhar nos 3 dias infernais que a precederam. O luxuoso navio de cruzeiro, o Mar de Esmeraldas, deslizava suavemente pelas águas azul turquesa da costa brasileira, numa rota que ligava o esplendor do Rio de Janeiro à magia de Salvador. Este hotel flutuante, com seus quase 300 metros de comprimento e capacidade para 3.000 passageiros, era um microcosmo do mundo, reunindo turistas de todas as origens. No comando do restaurante principal estava Ricardo Oliveira, um homem de 42 anos, brasileiro com orgulhosas raízes italianas, nascido e criado no Bixiga, em São Paulo. Ricardo era a personificação da hospitalidade. Com seu sorriso fácil e uma natureza extrovertida, ele conseguia lidar com qualquer nacionalidade, transformando cada interação em uma experiência agradável. Era um mestre da hospitalidade por natureza. Ele interpretava o ditado "O cliente é rei", com um toque brasileiro, um jeitinho que sempre pendia para a gentileza e a solução, e por 15 anos, essa filosofia havia sido seu norte a bordo daquele navio. Contudo, até mesmo o profissional mais experiente tem seus limites. E para Ricardo, esse limite era um tipo específico de grupo de turistas que inevitavelmente aparecia em cada viagem de 7 dias. A nossa história começa ao entardecer do 3º dia de navegação. Naquele dia, um grupo de 60 pessoas, parte de uma viagem de incentivo de uma grande empresa de tecnologia, embarcou no navio. Eram o que o Brasil apelidou de novos ricos, uma classe emergente que, embora abastada financeiramente, por vezes carecia da polidez e da etiqueta que o dinheiro não pode comprar. Ricardo soube da chegada deles na reunião matinal e, internamente, soltou um suspiro pesado e resignado. Lá vamos nós de novo, pensou. Sua experiência de 15 anos lhe dizia que sempre que um grande grupo com esse perfil chegava, algo estava fadado a acontecer. Às 7 da noite, o anúncio que marcava o início do jantar ressoou pelos corredores do navio. O pôr do sol baiano, visto das enormes janelas panorâmicas do restaurante, tingia os copos de cristal sobre as mesas de um dourado mágico. A cena era digna de um filme, uma ode à tranquilidade e à beleza. Mas essa paz estava prestes a ser estilhaçada. As portas do restaurante foram abertas com um empurrão abrupto e o grupo entrou em massa. Parecia o primeiro dia de uma liquidação de Black Friday, descreveria Ricardo mais tarde. Eles não fizeram a menor pausa na entrada, marchando diretamente para o buffet com uma determinação que fez com que os outros passageiros, que jantavam calmamente, se virassem, surpresos e um pouco alarmados. O buffet era uma obra de arte culinária, repleto de pratos requintados preparados com os ingredientes mais frescos da costa brasileira. Havia uma estação de muqueca capixaba e baiana, um balcão com frutos do mar frescos da Bahia, uma picanha nobre fatiada na hora e o prato principal da noite, lagostins grelhados na manteiga de ervas. Era a obra-prima do chefe, que se dedicara ao seu preparo desde o início da manhã. No entanto, apenas 5 minutos após o início do serviço, Ricardo testemunhou uma cena inacreditável. A travessa gigantesca de lagostins estava completamente vazia. Mas os outros hóspedes mal começaram a chegar. Pensou ele, atônito. Enquanto se apressava para contactar a cozinha, uma imagem ainda mais chocante capturou sua atenção. Um homem, ostentando um relógio de ouro que brilhava sob as luzes, havia empilhado 5 pratos, cada um abarrotado com uma montanha de lagostins. A quantidade era tão absurda que parecia que ele era o fornecedor do restaurante, não um cliente. Ricardo não conseguiu se conter e se aproximou. "Senhor, com licença", começou ele.
O homem, talvez por não entender o tom polido ou simplesmente por fingir que não ouvia, continuou seu caminho de volta à mesa sem sequer olhar para o lado. Logo atrás dele, outra mulher, na estação de caranguejos e casquinhas de siri, usava as próprias mãos para pegar a comida e jogá-la em seu prato. A pinça, aquela ferramenta civilizada, parecia ser um objeto invisível para ela. Um velho provérbio italiano, ensinado por sua nona, veio à mente de Ricardo: a pressa é uma má conselheira. Mas o que ele via não era pressa, era uma operação metódica, quase como um crime premeditado contra a boa educação. Pelo comunicador, ele ouviu a voz do chefe, quase um grito de desespero. Ricardo, preciso de mais lagostins rápido, é a terceira reposição. O que diabos está acontecendo aí? Perguntou Antoine, o chefe francês, cuja carreira de 15 anos nunca o preparara para tal situação. Normalmente a comida preparada para 60 pessoas seria mais do que suficiente, mas hoje era diferente. Enquanto Ricardo corria para buscar os pratos repostos, uma batalha silenciosa se desenrolava ao redor do buffet. Na estação de massas, as pessoas se acotovelavam, empurrando umas às outras numa cena que lembrava mais uma disputa por rebotes num jogo de basquete do que um jantar elegante. Isso não é um jantar, é uma luta livre, sussurrou um casal alemão para Ricardo, com os olhos arregalados. O que mais o perturbava, no entanto, era a forma como eles comiam, ou melhor, não comiam. Ao olhar para as mesas, via montanhas de comida em cada uma delas. Mas estranhamente a maior parte estava intocada. Por que pegar tanto? A pergunta ecoava em sua mente. Numa mesa familiar, havia pratos de picanha, bobó de camarão, vatapá e até sobremesas, servidos todos ao mesmo tempo, em quantidades que claramente não conseguiriam consumir. A cena parecia uma exposição gastronômica. No entanto, a cada ida ao buffet, eles deixavam a comida na mesa para pegar ainda mais. A habilidade de Ricardo, aprimorada por 15 anos, de avaliar a satisfação do cliente, era inútil aqui. A comida deixada para trás significava que não estava boa, mas as expressões em seus rostos eram de pura alegria. Eles riam alto, tiravam fotos da comida com seus smartphones, criando uma atmosfera de festa. Uma festa que para os outros passageiros era apenas ruído. Por volta das 8 da noite, o evento decisivo para Ricardo aconteceu. Na área dos vinhos, um dos homens do grupo esbravejava. Isso aqui é tinto. Eu pedi branco. Quanto você ganha por mês? Não tem vergonha de cometer um erro desses? Ele gritava para André, um jovem garçom, que estava pálido e assustado. Ricardo correu para o local. O homem continuava a reclamar em voz alta, atraindo os olhares de desaprovação de todos ao redor. Peço sinceras desculpas, senhor. Trarei o vinho branco imediatamente, disse Ricardo, curvando-se profundamente. Mas o homem não se acalmou. Um pedido de desculpas é o suficiente? Com um serviço tão ruim, essa bebida deveria ser de graça. Ao ouvir aquilo, algo dentro de Ricardo ameaçou se romper. Em 15 anos, ele havia lidado com as reclamações mais absurdas sempre com um sorriso. Mas hoje era diferente. O cansaço e o estresse haviam atingido seu ponto de ebulição. Mesmo assim, o profissionalismo falou mais alto. Os vinhos desta noite serão por conta da casa, disse ele. A frase finalmente fez o homem voltar para seu assento. Ricardo recuou para os fundos da cozinha, apoiou as mãos na parede e respirou fundo. 15 anos fazendo isso, e é a primeira vez que quero pedir demissão, pensou. Naquela noite, depois que o grupo se retirou, o restaurante parecia ter sido atingido por um furacão. Havia restos de comida espalhados pelas toalhas de mesa, guardanapos e palitos de dente no chão. As cadeiras estavam desarrumadas, copos virados haviam encharcado as toalhas. Mas o que mais doía era a visão da enorme quantidade de comida desperdiçada. O chefe Antoine, enquanto ajudava na limpeza, murmurou com tristeza: nós somos cozinheiros. Não cozinhamos para criar lixo. Ricardo apenas assentiu em silêncio. Em uma das mesas, encontraram uma gorjeta de R$ 200. Em circunstâncias normais, seria um motivo de gratidão. Mas no coração de Ricardo restava apenas um vazio. Será que eles acham que pagar dá o direito de agir como quiserem? A pergunta o assombrava. Naquela noite, deitado em sua cabine, Ricardo encarava o teto. Lá fora, as ondas suaves da costa brasileira balançavam o navio. Um mar lindo, um navio magnífico, comida deliciosa. Tudo estava ali. Por que então seu coração estava tão angustiado? Faltam 4 dias. Será que vou aguentar?
pensou fechando os olhos. Ele mal sabia que em 2 dias uma revolução silenciosa estava prestes a acontecer, uma que reescreveria completamente seus 15 anos de valores profissionais. 2 dias se passaram. O grupo barulhento havia desembarcado em Salvador, e Ricardo respirou aliviado. Finalmente a paz voltou, pensou. Na reunião matinal, o diretor do cruzeiro leu a lista de novos passageiros. Hoje esperamos o embarque de um grupo de 45 idosos de uma associação cultural de São Paulo. O coração de Ricardo disparou com um mau pressentimento. Outro grande grupo. O pesadelo de 3 dias atrás voltou à sua mente. Ah, por favor, não, ele murmurou para si mesmo. Carlos, seu colega filipino, um garçom experiente, aproximou-se e disse com um sorriso: calma, Ricardo. Paulistanos são diferentes. Diferentes como? Não são todos turistas em grupo, retrucou Ricardo cético. Você vai ver, disse Carlos com um sorriso enigmático. Ricardo não conseguia entender. O mesmo perfil, grupo grande, buffet livre. O que poderia ser tão diferente? Às 10 da manhã, a hora do café da manhã se aproximava. Ricardo, como de costume, postou-se na entrada do restaurante. Do lado de fora, ele já podia sentir a presença de pessoas. Pensou, esperando que começassem a bater na porta, gritando: abram logo. No entanto, quando o ponteiro marcou 10 horas e Ricardo abriu as portas, ele mal pôde acreditar no que via. Havia uma fila perfeitamente organizada. Ninguém reclamava, ninguém empurrava. Todos esperavam em silêncio pelo momento de entrar, com uma disciplina quase militar. Ricardo ficou pasmo. Os paulistanos entraram, mas eles não correram nem se empurraram. Como se tivessem combinado, caminharam lentamente em direção ao buffet. A cena se assemelhava a visitantes de um museu de arte, não a uma horda faminta. Ricardo trocou um olhar incrédulo com Carlos, que lhe devolveu um sorriso que dizia: viu? Eu não te falei. No buffet, uma cena ainda mais surpreendente se desenrolava. Os membros do grupo liam atentamente as placas de descrição de cada prato. Alguns até usavam aplicativos de tradução em seus celulares para entender os nomes dos pratos mais elaborados. Essas pessoas estão realmente pensando sobre o que vão comer. Ricardo sentiu uma onda de admiração. Em seguida ficou fascinado pela forma como se serviam. Em vez de empilhar comida em pratos grandes, eles usavam pratos de sobremesa, pegando pequenas porções de cada item. Montavam seus pratos como se estivessem pintando uma tela, considerando o equilíbrio de cores, cuidando para que os molhos não se misturassem. O resultado era um prato visualmente belo, uma demonstração de respeito pela comida. Na estação de frios, uma senhora de talvez 70 anos deixou cair uma pinça no chão. O som metálico ecoou pelo restaurante silencioso. No instante em que Ricardo se moveu para buscar uma nova pinça, a senhora se curvou profundamente pedindo desculpas. Mil perdões, sinto muitíssimo. Ao seu lado, o homem que parecia ser seu marido também se curvou. Foi uma falta de educação da nossa parte. Ricardo ficou sem palavras. Era apenas uma pinça. Ninguém se machucou, a comida não foi contaminada. E ainda assim, eles pediram desculpas com tamanha sinceridade. Ele se lembrou do outro grupo que, mesmo quando derramava comida ou quebrava um copo, nunca pedia desculpas. Pelo contrário, às vezes reclamavam que o chão estava escorregadio. Mas aqueles paulistanos, mesmo diante do menor dos deslizes, o encaravam com honestidade e respeito. Na seção de pães, um senhor do grupo paulistano encontrou outro passageiro. Ricardo instintivamente se enrijeceu. 3 dias antes, aquilo teria sido o estupim para uma disputa de empurrões. No entanto, o senhor paulistano recuou um passo e, com um gesto de mão, disse suavemente: por favor, pode passar na frente. O outro passageiro, embora um pouco confuso, pegou seu pão primeiro. O senhor esperou pacientemente com uma expressão serena. Será que ele não está com pressa? Ricardo se perguntou. Ao seu lado, uma senhora do mesmo grupo respondeu à sua pergunta não dita, em um português claro e calmo: a comida não vai fugir, meu jovem. Aquelas palavras simples atingiram Ricardo como um raio. É verdade. A comida não vai fugir. Por que tanta pressa? Por que competir? Era uma verdade tão óbvia, mas que Ricardo, no caos dos dias anteriores, quase havia esquecido. Sentados à mesa, os membros do grupo faziam uma pequena pausa antes de comer, um leve aceno de cabeça, um momento de silêncio. Ricardo já tinha ouvido falar desse costume, uma forma de agradecer a todos os ingredientes, a quem preparou a comida e a oportunidade de se alimentar.
Era um gesto silencioso, quase invisível, mas carregado de um significado profundo. Às 3 da tarde, durante o chá, ocorreu um momento decisivo. Um menino de uns 10 anos, acompanhado de sua mãe, foi pegar um pedaço de bolo. O menino ficou na ponta dos pés para alcançar o bolo de chocolate, mas, sem jeito com a pinça, deixou-o cair no chão. Antes que Ricardo pudesse correr até lá, o menino exclamou em voz alta: "Desculpa. Me desculpa mesmo." A mãe se apressou em chegar, curvando-se profundamente. "Sinto muito, meu filho foi desastrado." Ricardo não resistiu. Ajoelhou-se para ficar na altura dos olhos do menino. "Está tudo bem, campeão. Não foi sua culpa. Mas eu desperdicei o bolo", disse o garoto, com os olhos marejados. Era culpa por ter estragado a comida. Uma criança de 10 anos com aquele sentimento. Uma onda de calor percorreu o coração de Ricardo. "Você tem um coração muito bom", disse Ricardo, afagando a cabeça do menino. A mãe agradecia repetidamente e, com cuidado, pegou um novo pedaço de bolo para o filho. Naquela noite, durante o jantar, Ricardo tomou coragem e se aproximou da mesa do grupo paulistano. Havia algo que o intrigava: eles sempre pegavam porções muito pequenas. Seria por educação ou porque não estavam gostando da comida? "A comida está do agrado dos senhores?" perguntou Ricardo. Um senhor de 60 e poucos anos sorriu e respondeu: "Sim, está divina. Deliciosa. Nesse caso, por favor, fiquem à vontade para se servir mais", insistiu Ricardo. O senhor pensou por um momento e pegou seu smartphone. Ele digitou uma frase no aplicativo de tradução e mostrou a tela para Ricardo. Nela estava escrito: "Uma comida tão deliciosa como esta certamente outros passageiros também gostariam de provar. Não podemos monopolizar. Coisas boas devem ser compartilhadas com todos." O tempo pareceu parar. O mundo de Ricardo naquele instante desmoronou e se reconstruiu sobre novas fundações. Por 15 anos ele aceitara como verdade absoluta que um buffet era uma competição de quem chega primeiro leva mais. Mas aquele senhor lhe ensinara uma filosofia completamente diferente. "Porque é delicioso, quero compartilhar." Para Ricardo essa ideia foi revolucionária. Sem que percebesse, uma lágrima escorreu de seus olhos. "Muito obrigado", disse Ricardo, curvando-se profundamente. Foi o gesto mais sincero e natural que ele já fizera em sua vida. Naquela noite, na popa do navio, ele procurou o chefe Antoine. "Antoine, hoje não houve um único prato desperdiçado." "Sério, Ricardo?" "Nenhum?" perguntou o chefe incrédulo. Eles comeram tudo. Limparam os pratos. Os olhos de Antoine também ficaram úmidos. Para um cozinheiro não há alegria maior do que ver sua comida ser apreciada até a última migalha. Na manhã seguinte, Ricardo chegou mais cedo ao trabalho. Ele queria observar os paulistanos mais de perto. Enquanto preparava o buffet do café da manhã, Dona Sofia, uma senhora grega do setor de limpeza, o chamou. "Ricardo, vem aqui um minuto." "O que foi, Sofia?" "Quero que você veja um dos quartos onde os paulistanos ficaram." Ricardo a seguiu até o 7º andar. Ao abrir a porta, ele prendeu a respiração. O quarto estava impecavelmente arrumado. A cama estava tão bem feita que quase não precisava de arrumação. As toalhas usadas estavam dobradas e colocadas em um canto. O lixo estava separado em um saco, deixado de forma visível sobre a mesa. "Parece que ninguém dormiu aqui", disse Sofia, emocionada. Então ela mostrou a Ricardo um pequeno bilhete deixado ao lado do travesseiro. Escrito em inglês dizia: "Obrigado por uma viagem maravilhosa." O quarto estava perfeito. As mãos de Ricardo tremiam. "E a gorjeta?" perguntou ele. "Não, nenhuma. Mas isso é o suficiente", disse Sofia com um sorriso. "Sinto que não recebi dinheiro, mas um presente." Ricardo concordou com a cabeça. Ele se lembrou dos R$ 200 deixados pelo grupo anterior, o vazio que sentiu naquela ocasião e o calor que sentia agora, neste quarto sem um único centavo de gorjeta. "O que afinal devemos valorizar?" murmurou para si mesmo. Naquela noite, durante o jantar, Ricardo foi chamado pelo capitão Leônidas. O capitão grego, um veterano de mais de 60 anos com 3 décadas de mar, tinha um brilho nos olhos. "Ricardo, vamos fazer um experimento interessante." "Um experimento, capitão?" "No jantar de amanhã, arranje uma mesa para 4 paulistanos e 4 dos novos passageiros que embarcaram hoje, do mesmo perfil daquele grupo barulhento." Ricardo ficou surpreso. "Não será perigoso, capitão?" "É exatamente por isso que quero ver."
Quero saber se as culturas se chocarão ou se algo mais acontecerá. Os olhos do capitão brilhavam de curiosidade. No jantar do dia seguinte, Ricardo arranjou os lugares com cuidado, fazendo parecer uma coincidência. A princípio, ambos os grupos pareciam se observar com desconfiança. Mas os paulistanos, como sempre, sorriram gentilmente e disseram boa noite. O outro grupo respondeu com boa noite hesitante. Na hora de ir ao buffet, o grupo mais novo se levantou primeiro. Naquele instante, os paulistanos também se prepararam para levantar, mas um dos senhores mais velhos fez um gesto com a mão, contendo-os e indicando eles primeiro. O gesto pareceu surpreender um jovem do outro grupo. Quando o primeiro grupo voltou do buffet, foi a vez dos paulistanos se levantarem. E mais uma vez eles pegaram apenas pequenas porções de comida. Um dos homens do outro grupo olhava com curiosidade para os pratos modestos dos paulistanos. Durante a refeição, uma criança do grupo mais ruidoso derramou suco de laranja no chão. O líquido alaranjado se espalhou. Enquanto a mãe parecia perdida sem saber o que fazer, um casal de idosos paulistano ofereceu seus próprios guardanapos de pano e, sorrindo, gesticulou que não havia problema. A mãe da criança ficou atônita por um segundo, e então se curvou profundamente. Obrigada. Naquele momento a atmosfera na mesa mudou. Ricardo observava de longe. A cultura é contagiante, disse o capitão Leônidas, que havia se aproximado dele. Veja, o rapaz daquele outro grupo. Ele está começando a imitar o comportamento dos paulistanos. De fato, o jovem que antes falava alto agora baixara o tom de voz. E ao ir buscar a sobremesa, Ricardo viu ceder a vez para outro passageiro. Não era perfeito, mas era um sinal claro de mudança. Naquela noite, Ricardo escreveu em um diário, algo que não fazia em 15 anos. Hoje, aprendi que há coisas que o dinheiro não pode comprar. Chama-se respeito, empatia e gratidão. Os paulistanos me mostraram isso com suas ações. Lá fora, a costa brasileira continuava serena como sempre, mas o coração de Ricardo era completamente diferente do que fora 3 dias antes. A manhã do último dia do cruzeiro chegou. Ricardo entrou no restaurante mais cedo do que todos, observando o nascer do sol pela janela. A viagem estava terminando, e o momento de se despedir daqueles paulistanos se aproximava. Por quê? Perguntou-se. Por que estou tão melancólico? Ele se surpreendeu com o próprio sentimento. Em 15 anos, ele havia se despedido de milhares de passageiros, mas nunca sentirá um aperto no peito como este. O último café da manhã começou. O grupo paulistano estava, como sempre, silencioso, cuidadoso e grato. Ricardo circulava pelas mesas, tentando gravar o rosto de cada um deles em sua memória. O casal de idosos que pediu desculpas pela pinça, o menino que chorou pelo bolo, e sua mãe, o senhor que lhe ensinou sobre compartilhar a beleza. Todos eles haviam mudado a sua vida. Na cozinha, o chefe Antônio preparava uma surpresa. Ricardo fez uma sobremesa especial para os paulistanos. Era uma panacota com calda de goiabada cascão e um toque de espuma de catupiry. Leve isto para eles. É o meu agradecimento. Os olhos de Antônio brilhavam. Aquele chefe francês, conhecido por sua frieza profissional, mostrando tal emoção. Ricardo levou a sobremesa até a mesa do grupo. Esta é uma sobremesa especial do nosso chefe para os senhores. Os paulistanos pareceram surpresos, e então se curvaram profundamente. Muito obrigado, disse uma senhora com os olhos marejados de emoção. Ser tratado com tanto carinho. Ricardo balançou a cabeça. Não, nós é que agradecemos. Nós aprendemos algo muito importante com os senhores. Com a ajuda do aplicativo de tradução, ele continuou. A comida é uma ponte que conecta o coração de quem faz com o de quem come. E esse sentimento o dinheiro não pode comprar. O senhor mais velho do grupo se levantou e apertou a mão de Ricardo. Nós também passamos momentos maravilhosos. Nesse momento, uma voz veio da mesa ao lado. Era o jovem do outro grupo, o da mesa do experimento. Ele se aproximou da mesa dos paulistanos, um pouco sem graça. Ontem, obrigado, disse ele em um português hesitante. Quando meu sobrinho derramou suco. Obrigado pela ajuda. O casal de idosos sorriu gentilmente. Não foi nada. A gente se ajuda, é assim que deve ser. O jovem pensou por um momento e se virou para Ricardo. Me desculpe. Nós fomos muito barulhentos. Nossas maneiras no navio não foram boas. Ricardo ficou chocado. Ele não esperava um pedido de desculpas. Não, está tudo bem.
Mas vendo os senhores, continuou o jovem, referindo-se aos paulistanos, eu entendi. A verdadeira riqueza não é comer muito, mas saber pensar nos outros. Ao ouvir aquilo, as lágrimas de Ricardo finalmente vieram. A cultura de fato era contagiante. Às 11 da manhã, a hora do desembarque se aproximava. Na entrada do restaurante, Ricardo decidiu que se despediria do grupo paulistano com toda a sua equipe. O chefe Antônio, o garçom Carlos, Dona Sofia da limpeza e até mesmo o capitão Leônidas se reuniram. Esta é a primeira vez, murmurou Carlos. E era verdade. Nunca antes toda a equipe sênior se reunirá para se despedir de um grupo de passageiros. Os paulistanos apareceram com suas bagagens. Ao verem a fila de funcionários, pareceram surpresos. Tudo isso por nós? Ricardo deu um passo à frente. Senhores, por estes 7 dias, muito obrigado. Vocês nos ensinaram o que é mais importante. O representante do grupo, o mesmo senhor sábio, respondeu: não, nós é que tivemos um tempo maravilhoso. Esta viagem de cruzeiro será uma memória para toda a vida. Então, ele entregou a Ricardo um pedaço de papel. Era um cartão de agradecimento assinado por todos os membros do grupo. Havia mensagens de gratidão em português e inglês. Senhor Ricardo, seu sorriso nos curou. Chefe Antônio, sua comida é a melhor. Dona Sofia, obrigada por manter nosso quarto sempre tão limpo. O nome de cada funcionário estava ali com um agradecimento pessoal. As mãos de Ricardo tremiam. O que eles deixaram para trás não eram reais ou dólares, mas sim sentimento. Vou guardar isso como um tesouro, disse Ricardo, abraçando o cartão contra o peito. Por fim, os paulistanos se curvaram profundamente em uníssono. E a equipe, em resposta, imitou o gesto, curvando-se também. Ricardo observou as costas dos paulistanos descendo a rampa, até que desaparecessem de vista. Naquela tarde foi chamado à sala do capitão. Leônidas o esperava com 2 taças de conhaque. Ricardo, você fez um trabalho fantástico. Não, capitão, eu não fiz nada. Errado, disse o capitão servindo a bebida. Você abriu seu coração. No início você tinha um preconceito, mas o encontro com os paulistanos o fez perceber que esse preconceito estava errado. E então, você deu ao jovem do outro grupo a chance de mudar. Ricardo assentiu em silêncio. As pessoas podem mudar. A cultura pode ser aprendida, continuou o capitão. Estes 7 dias provaram isso. Os paulistanos foram os professores, os outros foram os alunos. E você, Ricardo, você foi a ponte. Os dois brindaram. Naquela noite, Ricardo ligou para sua esposa, Maria. Para ela, que estava em São Paulo, ele contou tudo o que acontecerá nos últimos 7 dias. Você acredita, Maria? Eles pegavam menos comida para que os outros pudessem comer também. Que lindo, meu amor, respondeu a esposa com ternura. Isso não é o que sua nona sempre te ensinou? A não desperdiçar comida e a pensar nos outros? Ricardo teve uma epifania. Sim, era exatamente o que sua avó lhe ensinara. Pessoas do outro lado do mundo, de outra cultura, compartilhavam os mesmos valores. Maria, acho que quero voltar para casa. Quero abrir o restaurante da nona. Eu trabalhei 15 anos em navios, mas acho que só agora entendi o que é realmente importante. Um lugar pequeno, sabe? Onde eu possa fazer comida com alma e valorizar cada cliente. A esposa, embora surpresa, logo sorriu. A nona ficaria tão feliz. Na manhã seguinte, novos passageiros embarcaram. Ricardo estava novamente na entrada do restaurante, mas seu olhar era diferente. Ele havia decidido que não importava de que país viessem, ele os receberia sem preconceitos. Ele mandou emoldurar o cartão de agradecimento e o pendurou ao lado do buffet. O que é isso? Perguntou um casal americano recém-chegado. É um tesouro que recebi de hóspedes de São Paulo, respondeu Ricardo com orgulho. Quero transmitir a todos que vêm aqui o que aprendi com eles. A comida é uma ponte que conecta corações. E a gratidão é a melhor gorjeta. O casal assentiu admirado. Que pensamento maravilhoso! Naquele jantar, Ricardo notou que o casal americano, assim como os paulistanos, servia-se de pequenas porções. E depois de comer, arrumaram a própria mesa. Obrigado, estava delicioso, disseram a Ricardo, sorrindo ao sair. A cultura de fato se espalha. Ricardo olhou pela janela para o mar da Bahia. O mesmo mar, o mesmo navio, o mesmo trabalho. Mas o mundo de Ricardo havia mudado completamente. Nona, estou voltando, sussurrou ele para si mesmo. E vou levar o que a senhora me ensinou para o nosso bairro, em São Paulo. As águas azuis da costa brasileira brilhavam suavemente como se o abençoassem.
Existem todos os tipos de culturas e valores no mundo, mas a empatia, o respeito e a gratidão são, talvez, sentimentos universais que podem cruzar qualquer fronteira. O que aquele grupo de paulistanos demonstrou foi um cuidado com o invisível, com o produtor da comida, com quem a limpa e com o próximo passageiro a se servir. Não foi algo imposto, mas algo nutrido pela educação e pela cultura. Assim como Ricardo aprendeu, nós também, em nosso dia a dia, podemos pensar um pouco mais no outro. No restaurante, no hotel, em qualquer espaço público. Um pequeno gesto de consideração pode, talvez, aquecer o coração de alguém.